agora aqui o programa em comum. Você não pode deixar de conferir hoje as novidades do programa. Nós estamos mais uma vez aqui na Inova, aguardando você para conferir a partir de agora o nosso programa em comum. Vamos lá? Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 mil. Estão prontas? Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 mil. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não. Ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 mil também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 mil. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 mil. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. O programa Júlio Ventilari, voltando ao programa em comum aqui, na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e nós estamos na Semana do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor existe há mais de 30 anos. Ele é importantíssimo para reger essas relações entre consumidor e vendedor, comerciantes, enfim. Mas nós temos que saber quais são os nossos direitos como consumidor e os direitos que o comerciante, a pessoa que presta serviço, tem. Assim como eles têm direito, nós também temos direitos. E às vezes essas relações de consumo, elas entram em conflitos. Elas são muito cheias de conflitos, de tempestades. E aí entra em cena o PROCON Amazonas, o PROCON Manaus. Eu estou aqui hoje com a Unilda Abreu, que é do PROCON Manaus, que tem feito um belíssimo trabalho. Quando eu falo um belíssimo trabalho é porque acalmar esses ânimos é difícil, mas nós temos que tentar fazer isso. E a Unilda, com a sua equipe, evidentemente, com toda essa técnica, todo esse estudo jurídico, faz com que os dois lados saiam vencedores. Quando eu falo os dois lados saiam vencedores, nem sempre as pessoas ficam satisfeitas, mas é o que estabelece a lei de consumo no Brasil. Obrigado, doutora, por estar aqui conosco. É sempre muito importante a gente trazer informações precisas sobre essas relações de consumo, porque todos nós somos consumidores, né? Todos nós somos consumidores de qualquer tipo de serviço, seja de energia elétrica, de compra, enfim. Todo tipo de serviço nós somos consumidores. A gente não pode se colocar apenas como vendedor, assim, vamos dizer assim, de um produto, né? Nós somos consumidores eternamente. Nós consumimos qualquer coisa todos os dias, né? Quando a gente vai comprar um pão, quando a gente vai pagar um estacionamento, quando a gente vai comprar uma roupa, quando a gente vai pagar uma mensalidade do colégio do filho, enfim. São várias atividades do dia a dia de consumo, não é? E nós queremos trazê-la aqui exatamente para que nós possamos conversar a respeito dessas ações do PROCON Manaus, que é uma das atividades mais importantes, inclusive na gestão do prefeito Davi Almeida,
com o vice-prefeito Marcos Rota. Exatamente, Júlio. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você, participar e compartilhar com o consumidor manauara informações importantíssimas que eu a considero assim preciosas para que sejam levadas, né, a todos vocês. O que você falou é uma grande e absoluta verdade. A gente respira o consumo. Todos os dias, nós vivemos né? uma sociedade de consumo. E isso que você falou, todos os exemplos aí é o nosso dia a dia. Você, por exemplo, acorda e aí você pega o seu celular. Quando você vai querer ver ali uma mensagem, você está usando o quê? A O serviço da internet. internet. Que às vezes está falhando. Exatamente, um serviço. Ou então você, por exemplo, acende a sua luz, vai fazer uma maquiagem, você está usando o quê? O serviço da Energia elétrica. Abre ali a torneira da sua pia, você Tem tem ali a água. água. Então a gente vive no mundo de consumo. Mais do que nunca, nós precisamos saber os nossos direitos, ter consciência daquilo que realmente é o nosso limite de atuação como consumidor. E isso que você falou, existe o outro lado da moeda também. Assim como o consumidor ele tem os seus direitos, ele também tem os seus deveres. As e obrigações. O fornecedor, exatamente, deveres, obrigações, e o fornecedor, por sua vez, tem seus direitos também. Então, realmente, isso é um emaranhado de normas, de obrigações, a legislação, que precisamos conhecer. Mas, para conhecer, a gente precisa, pelo menos, ter noções dos direitos básicos do consumidor, né? O Código do Consumidor tem mais de 35 anos, tem mais de 30 anos, Vai doutora? fazer 34 anos. 34 no anos, dia né? 11 de setembro. Dia 11 de setembro, Isso. né? E nós estamos caminhando para a Semana do Consumidor também, não é? Exatamente. Dia 15 de março é o Dia do Consumidor e nós, do Procon Manaus, estamos fazendo várias ações, Júlio, importantes, levando ao consumidor não só orientações, educação consumerista, como também mostrando seus direitos, mostrando que ele realmente pode ou não pleitear e chamando o consumidor para que ele venha resolver as suas dívidas. Você sabe que hoje o Brasil ele tem 75% da população é endividada. Impressionante, né, Impressionante doutora? isso, Agora, existe também outro dado mais interessante, que pessoas com mais de 60 anos, que eu já me incluo, elas estão mais endividadas. A gente não sabe por que essas dívidas surgiram, se usaram de forma errada, de forma vergonhosa, indevida, né? O cartão, o nome dessas pessoas, e elas acabaram assinando uma dívida que não era nem delas, né? Mas é exatamente isso que você está falando. O que acontece? Numa relação de consumo existem ali as duas partes, o fornecedor e o consumidor. O consumidor é a parte mais vulnerável, é a parte fraca da relação. E quais são esses consumidores que são, por exemplo, iscas, eu posso dizer assim, para o fornecedor? Aqueles consumidores que a gente chama de hipervulneráveis. Por quê? Porque são os consumidores que precisam de maiores proteção, porque são mais fracos mesmo, ultra fracos na relação. Quem são esses consumidores que a gente pode citar aqui? A criança é o consumidor vulnerável. A mulher chega a ser uma consumidora vulnerável porque ela é uma pessoa que consome muito. Então, ela é assediada muito pelos fornecedores para um consumo maior. E os idosos. Por que os idosos são? Porque acaba que, com a idade, você vai perdendo muita, eu digo assim, a percepção das coisas, né? É claro que nós temos pessoas de 60 anos, ultra, super ativas, mas a tendência normal da vida é que você acabe se distanciando de muitas coisas. O idoso, por exemplo, ele não tem a mesma facilidade de mexer na internet que um jovem. Então, de operar um caixa eletrônico que um jovem, às vezes é difícil operar um caixa eletrônico. Exatamente. Né? Fazer até um pedido pelos aqueles aplicativos acaba se de entrega todo, de né? comida, né? É difícil, né, doutora? Muito difícil. E hoje em dia o mundo é todo envolvido pela tecnologia. Do mundo globalizado, né? Então, essas pessoas, elas são realmente hipervulneráveis. O idoso, ele sofre muito com essa situação, porque ele acaba adquirindo dívidas que ele sequer assinou aquele documento, aquele contrato. Por exemplo, descontos na sua folha de pagamento, na sua pensão, empréstimos consignados. Isso tudo acontece, infelizmente. Isso vem acontecendo muito e ele é a parte mais fraca que sofre o maior dano. Já existe alguma ação voltada para que o público endividado
consiga pagar suas dívidas agora nesta Semana do Consumidor? Olha, nós estamos promovendo várias ações. O próprio PROCON do Estado está fazendo isso. Sim, o Aliás, Jalil são faz, vários né? PROCONs. O Jalil sempre fez isso, né? Sempre, Procurou ir. sempre. Isso acaba que sendo... Aliás, desculpa, doutora, mas ele é um dos grandes centralizadores desses tipos de serviços, né? O grande incentivador desse tipo de questionamento, né? De incentivar para que as pessoas consigam resolver essas questões, né? suas dívidas, E né? agora com a senhora ali fazer essa parceria, Não, isso é verdade. evidentemente que fortalece cada vez mais o público, né? Só fortalece. E as pessoas, para elas entenderem como é que funcionam os PROCONs, existe o PROCON estadual e o PROCON municipal. Nós fazemos parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que é isso, Júlio? São vários órgãos que trabalham em prol do consumidor, em proteção do consumidor. Isso é um dever constitucional do Estado, do poder público, de criar órgãos de proteção ao consumidor. Nessa rede de proteção, nós temos o Ministério Público, nós temos as delegacias especializadas em proteção ao consumidor, nós temos as defensorias, os PROCONs municipais e os estaduais. O Estado, ele tem uma abrangência maior. Então, ele abrange todo o município, todos os municípios 62 municípios do Estado. Exatamente. Então, a abrangência dele é maior. Se ocorre, por exemplo, uma relação de consumo lá em Quari, aí é o PROCON estadual. O PROCON do estadual, ele deve ser acionado. A jurisdição, eu posso dizer assim, a nossa área de atuação é na cidade de Manaus. Então, nós atuamos na cidade de Manaus. Mas isso não exclui a atuação de um e de outro. A gente pode fazer um trabalho, inclusive, em conjunto. Fiscalizações, atuações em conjunto. E o que a gente faz? A gente senta, conversa, faz um trabalho em conjunto, divide áreas de atuação. O que nós queremos é juntar forças. Aliás, isso que é importante. Os PROCONs têm tido uma tarefa muito importante, porque eles hoje em dia levam conscientização ao público, né? Eu acho que o mais importante é isso. Que não adianta só penalizar, não é, doutora? Não é a finalidade, na verdade, sabe, Júlio? Que amedronta o consumidor e o fornecedor, faz com que os dois percam, né, muito. Aí só perde. E só perdem, a sociedade perde porque o consumo cai e o nosso poder de economia enfraquece, né? Exatamente. E o PROCON, muito pelo contrário, ele veio para tentar conciliar o equilíbrio, né? Evitar que hajam conflitos judiciais fortíssimos lá na frente, né? Você dá uma aula sobre Não, o direito do consumidor. eu fico... Mas é essa a visão verdadeira. Porque atrapalham muitas vezes a justiça, que tem outros casos para resolver. Abarrota o judiciário, né? O mais importante. Abarrota o judiciário. Mas o que você falou é exatamente isso. O PROCON, os PROCONs, eles não vieram para atrapalhar e nem para criar algum tipo de penalidade ao setor econômico, porque, veja bem, o consumidor vive sem o fornecimento do serviço? Não. Ou do produto? Não. O fornecedor, ele vive sem o consumidor? Não, porque um tem que pagar e o outro tem que vender. Então, é uma relação é um casamento recíproco, é um casamento que tem que... Um precisa do outro. Sim. Então, eu não posso, como órgão, como uma autoridade, como ente fiscalizatório, um órgão fiscalizatório, chegar lá e passar como um trator no fornecedor. Pelo contrário, eu tenho que mostrar ao fornecedor onde ele está errado, onde é que ele deve se adequar, seguir a lei para evitar uma multa. Isso é estabelecer uma harmonia na relação de consumo. Ao mesmo tempo em que nós protegemos o consumidor, mostrando seus direitos, dizendo para ele o que é certo e o que é errado dentro de uma relação de consumo, eu digo ao fornecedor, você está errado aqui, não cometa isso. Mas se você continuar cometendo, eu vou ser obrigada a multar. A multa não é assim, chegou e multou. Existe um trabalho de conscientização, que eu acho que é o mais importante, sabe, Eu também Júlio? acho, doutora. É por aí a coisa, sabe? É muito importante a gente mostrar o que está errado nessa relação fornecedor e consumidor. Sim. Porque já chegar penalizando os dois, às vezes os dois erraram. Sim. Porque se eu não pedir a nota fiscal, eu errei. Completamente. Eu errei. Eu faço isso muitas vezes. Eu chego, pago o estacionamento, por exemplo. Aí eu saio lá na cancela, o cartão não passa. Aí eu tenho que voltar para dizer que eu paguei. Cadê o cupomzinho que eu já joguei no lixo?
Eu já joguei no lixo. Esses cuidados nós precisamos ter. Sim. Porque quando você, por exemplo, compra um produto e depois você constata que aquele produto tem um defeito, se você não pede a nota fiscal, fica mais difícil. Não é que você tenha que provar, quem tem que fazer a prova ao contrário é o fornecedor, de que aquele produto ali não estava com defeito, ou o consumidor perdeu tempo de fazer a troca, enfim. Mas fica mais difícil. É importante que você facilita, comprove. né, essa relação. Isso, você comprove a aquisição, é necessário. Então, a gente sempre, quando a gente informa o consumidor, a gente fica alertando com relação a isso. Peça a nota fiscal, para que você possa comprovar o produto ou o serviço que você adquiriu. Além disso, você está ajudando o Estado, o ente público, na arrecadação, porque é um controle do tributo também ali, né? Então, tem várias funções a Com nota certeza. fiscal. Quando a gente paga a conta de luz, de energia, a gente tem que ter um recibo, comprovante. né? Um comprovante. É. Porque se a empresa cobrar de novo, às vezes você esquece que pagou aquela conta de luz, pagou o condomínio e paga 2 vezes de Acaba novo. fazendo, né? Acaba fazendo isso. Eu já fiz isso várias vezes, né? Eu acho que isso acontece muito. Com muitas pessoas. Doutora, e quais são as atividades mais importantes, além dessas ações que estão sendo realizadas? Tem uma parceria com a Águas de Manaus, também uma das Sim, mais reclamadas, né? Isso. Olha, essa semana nós começamos a fazer o PROCON nos bairros, que é um projeto que a gente já tinha traçado desde a inauguração do PROCON. O PROCON foi inaugurado no dia 15 de dezembro. Hoje nós estamos funcionando ali no Shopping Felipe Dal, na zona norte de Manaus, no bairro Cidade de Deus. E aí, uma das nossas ações quais seriam? Você levar o PROCON às pessoas. Aquelas pessoas que têm dificuldade de se deslocar à sede do PROCON, hoje nós temos essa oportunidade de levar o serviço para os bairros. Então, essa semana, nós estamos promovendo ações nos bairros, levando pontos da cidade para fazer esse atendimento. Essa é uma das ações que o PROCON Manaus está fazendo, em alusão principalmente ao Dia do Consumidor, que é sexta-feira, dia 15 de março. Qual é a empresa mais reclamada atualmente? Olha, na verdade a gente tem Do PROCON uma grande municipal. variedade, né? Mas a gente tem muito assim na prestação de serviços com relação à Amazonas Energia, a questão do fornecimento de energia, a questão de água. Mas o que eu tenho percebido é que as empresas também estão dispostas a querer ajudar o consumidor, a querer fazer parcelamentos. Olha, sexta-feira, no dia 15 de março, nós iremos assinar um termo de cooperação técnica com a Águas de Manaus, em que a empresa ela vai para dentro do PROCON. Nós vamos ter 2 guichês lá para fazer atendimento direto. Então, o PROCON vai estar intermediando essa negociação. Então, eu vejo a disposição realmente do fornecedor de também querer estar ali resolvendo a situação do consumidor. Mas, assim, no ranking das empresas que realmente estão sempre muito demandadas, são as fornecedoras de serviços públicos, né? Infelizmente. A gente vai torcer para que a doutora Nilda consiga fazer com que essas relações fiquem cada vez mais amigáveis, porque elas evitam muitos conflitos judiciais que atrapalham o andamento da justiça, lá ou ficam, se arrastam anos e anos e anos e anos e não levam a nada, né? E esse equilíbrio entre as relações é importante. Doutora, tem um site, tem uma rede social que as pessoas podem seguir, podem obter mais informações de como funciona o PROCON, inclusive o PROCON nos bairros? Sim, pessoal, acessem o PROCON Manaus, a Prefeitura de Manaus. Nós estamos oferecendo esse serviço agora para você. É mais um órgão de proteção ao consumidor. É mais um órgão que orienta você, consumidor, que educa você, consumidor, que mostra os seus direitos. Então, tem o PROCON Manaus, nas nossas redes sociais, a Prefeitura de Manaus, e nós estamos lá na sede do Felipe Dal, à disposição de vocês. Estamos funcionando das 8 às 14 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, Júlio. E busque sempre seus direitos. Você tem que saber sempre. O seu direito e quais são os seus deveres também, porque não é só cobrar, não. Você também tem direito. Quando você pega uma picanha, aí não vai levar a picanha, deixa no meio do supermercado e a picanha fica lá estragando, você já cometeu um crime como consumidor. Digo que é um crime como Houve uma negligência. Uma negligência. Uma negligência, um crime não, uma negligência. Mas uma negligência do consumidor que não teve o cuidado devido também. De retornar, colocar lá do freezer. Sim. De onde tirou a picanha, não é verdade? Exatamente. São obrigações que a gente também tem que observar. É assim, nós temos direitos, mas nós não podemos esquecer que nós temos obrigações também. Tem um
um site também? Além disso, tem um número Não, que a as gente pessoas... tem, eu não tenho um número, mas aí você pode colocar na Depois telinha, eu vou pegar da fornecer pro telinha e vou pessoal. colocar. Mas assim, entra no Procon Manaus, que aí você pode conversar conosco, fazer as denúncias. Nós temos também o nosso e-mail da fiscalização do Procon Manaus. Então você acesse o nosso e-mail fiscalização Procon Manaus. E aí nós temos as nossas redes sociais que dão acesso a você que quer conversar conosco, que quer tirar uma dúvida, ver os seus direitos, entendeu? Obrigado, Mas é doutora. isso. Obrigado. Obrigada a você, querida. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 mil. Estão prontas? Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 mil. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não. Ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 mil também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 mil. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 mil. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. Eu fiz questão de abrir este bloco do programa com a música do Fidel Graça, porque ele é um dos grandes artistas amazonenses que eu conheço. Ele tem uma sensibilidade musical fantástica e ele tem um repertório impecável. Fidel tem uma formação musical que ele aprendeu com o pai dele, a ouvir boas músicas, a saber o que é bom. E toda vez que eu participo de um espetáculo onde o Fidel se apresenta, onde o Fidel mostra o seu talento, a gente sabe que tem música de qualidade. Felizmente ou infelizmente, eu não gosto daquelas músicas assim,
de sofrência, não tenho nada contra, mas o Fidel me traz uma música que faz com que os meus ouvidos mergulhem, assim vamos dizer, em bons momentos, no passado gostoso. E esta música que ele estava tocando agora, o saxofone, que é um dos instrumentos que eu também amo, até porque ele lembra o Teixeira de Manaus, que muitas vezes as pessoas pensavam que era brega, mas muito pelo contrário. Teixeira de Manaus era um dos grandes instrumentistas, um dos grandes músicos, um dos grandes artistas que nós tínhamos no estado do Amazonas. Fidel, obrigado por trazer a sua música hoje aqui conosco no programa. Obrigado por ter esse talento e obrigado por poder vir dividir tudo isso que você tem feito, inclusive esse documentário agora, O Beiradão, que faz com que a nossa cultura fique mais evidente, fique mais gostosa, vamos dizer assim, e que se torne inesquecível diante de várias gerações. Que eu, que já tenho 60 anos, sei o que é uma música de beiradão, mas muitos jovens de 10 anos, muitos jovens de 20 anos, não sabem o que é o beiradão. E o beiradão é tudo isso, faz parte da nossa vida. Ah, com certeza, Júlio. Muito obrigado pelas palavras. Eu fico assim muito contente, muito feliz, porque tipo, a música, a arte é uma coisa que eu acho que tá no artista, ele não tem a escolha de não ser artista, então é uma coisa que é um dom que vem de Deus mesmo, que a gente faz porque a gente ama, porque também precisa sobreviver, enfim, mas é uma coisa realmente muito, muito fantástica. Agora, Fidel, o teu pai teve uma influência muito grande na tua formação musical, né? Você uma vez falou isso para mim e eu guardei isso para sempre, porque ele ouvia aquelas músicas de qualidade dos bons artistas, bons cantores da época, e você ia guardando aquilo da sua memória, não é? O meu pai, ele sempre apreciou muita boa música, né? Então, inclusive, ele participava de rodas de samba na casa do Siri, que é irmão do Otávio, né? E ele tinha um gosto musical muito bom. Ele ouvia samba, ele ouvia bossa nova, ele ouvia MPB, né? E ele foi um grande incentivador, ainda é um grande incentivador da minha carreira, assim como toda a minha família, inclusive meu primo Antônio Graça, né? Que também me incentivou bastante e me incentiva até hoje. E a bossa nova faz parte da minha vida, eu te confesso. Eu tenho que dormir e acordar com bossa nova. Eu todo dia ouço as mesmas composições, vários intérpretes, mas a bossa nova faz parte do meu dia a dia. A sexta-feira, eu estando em casa, eu coloco a bossa nova, peço sushi, abro uma garrafa de vinho e canto as mesmas músicas sempre. Então você deve ter assim um repertório também que te remete assim aos bons momentos, assim como eu tenho, né? Mas como é que surgiu o beiradão na tua vida? Como é que foi essa influência do beiradão na tua vida? Olha, na realidade, que foi uma escolha também. Não foi nenhuma escolha, foi algo que eu vi acontecer assim ao meu redor, né? Enquanto criança, eu ia nas festas de Santo Antônio lá, via o Teixeira de Manaus tocar já, e aí a minha família sempre foi muito... A família Graça é uma família muito grande em Borba, e eles sempre contratavam muito esses saxofonistas de beiradão para as festividades da família, ou meu primo, quando foi prefeito, contratou o Teixeira mais de 20 vezes para tocar nas comunidades, né? Inclusive ele contratou o Teixeira nos anos 80, na época do auge do Teixeira, e levou o Teixeira para uma comunidade que o cacique, uma comunidade indígena, o cacique não acreditava que era o Teixeira, porque simplesmente era o auge do Teixeira. E ele precisou levar... Era um mito, né? Era um mito musical da época, né? Do Amazonas, né? Ele precisou levar um disco do Teixeira para poder o cacique acreditar que realmente era. Então, fora isso, tem a questão religiosa, né, do saxofone, do dobrado tradicional, que foi a música que a gente iniciou aqui a nossa entrevista, que como eu tinha essa ligação pela minha mãe, né, de estar presente nas festividades da igreja, enfim, nas atividades da igreja, eu vi o dobrado tradicional sendo executado pelo seu Edivar Souza, que é um grande músico também
da Basílica de Santo Antônio, lá de Borba, além de muitos outros, né, como Leôncio, o próprio Otávio. Então isso me estimulou, eu falei, gente, eu preciso aprender a tocar isso é muito bonito, isso é muito... E você tinha quantos anos quando começou a aprender a tocar o dobrado, o saxofone e tudo? Olha, eu tinha uns 19 anos quando eu ganhei meu primeiro sax da minha tia, da tia Jane Goretti. Ela me deu o saxofone, então eu fui pra... Eu assisti uma aula presencial e o resto foi tudo no YouTube. Eu aprendi basicamente a tocar vendo videoaula no YouTube. E aí o meu pai tem um amigo chamado Guelé, que tinha um instrumento, antes de eu ganhar meu primeiro sax, né? Que tinha um instrumento que ele brincava, que era um instrumento que ficava jogado pelo sítio dele, que pertencia ao seu Edivar, né? E esse instrumento ele me emprestou o sax por 10 anos, acredita? Porque ele não tocava... O empréstimo longo, né? O empréstimo longo, né? Então, eu mandei o saxofone para Belém para restaurar e eu estou usando ele até hoje aqui. É um Yamaha ES25. Ele continua sobrevivendo, é o guerreiro, né? O verdadeiro guerreiro, né? E é um instrumento excelente hoje em dia, assim, porque é um Yamaha e é um saxofone que tem um... E ele estava jogado, esse instrumento estava jogado lá, estava abandonado? Não, todo mundo brincava, um instrumento super frágil, né? Super sensível. Ele pesa? Pesa. Ele pesa, a gente pensa... Eu nunca tinha segurado o saxofone, né? Eu não sabia que pesava tanto, né? Esse aqui é um dos mais leves, tem outros que são mais pesados. Leves? Aí começou a tua carreira aí. Sim, aí foi... E a tua carreira começou na igreja, então, nas festividades de Borba? Não, na realidade, a questão do saxofone, sim, mas a questão do canto, não. O canto foi desde criança, né? Acho que não tem muita relação com a igreja, mas o saxofone, sim, porque pela essa questão do dobrado, pelo ver o seu Edivar Souza, lá em Borba a gente tem a trezena tradicional, que a trezena é toda tocada com ir a Borba. Eu já prometi para o Toninho Cidade que eu vou a Borba, visitar Borba, porque é tantos convites para ir a Borba, eu não conheço Borba até hoje. Eu tenho que me apaixonar por Borba, porque eu já me apaixonei por Urucará, já me apaixonei por vários lugares. A última que eu visitei foi Urucará, vou ter apaixonado por Urucará. Eu tenho aqui a Borba para absorver essa cultura, essa religiosidade também de Borba e conhecer essa Basílica de Santo Antônio, que tantas pessoas falam, participar dessas atividades. Nossa, o contexto, assim, sabe, toda a fé do povo envolvido, a tradição Borba, né? do interior, seguindo toda aquela tradição mesmo, né? Da trezena. O Otávio, ele está no processo de produção de um trabalho aí também de resgate de uma trezena antiga Otávio, o que é uma trezena? Passa o microfone para o Otávio. O que é uma trezena, Otávio? Às vezes o telespectador não sabe o que é uma trezena, né? Obrigado, Otávio, por estar aqui Juliano, também, trazendo sua cultura de Borba. A trezena, ela se refere às 13 noites, para chegar até o dia 13, que é o dia de Santo Antônio. Ah, sim. Aí você tem começa que ficar logo do mês até... Do dia 1º até o dia 13. Até o dia 13. Porque o comum é novena, né? 9 dias. Sim, novena, 9 dias. Em Borba, estenderam a data, porque para começar dia 1º, que era o dia da alvorada. Dia 31 tem uma alvorada que antecede os festejos do dia 1º. E no dia 1º que é tocado o dobrado na subida do santo. O santo é o primeiro dia que é a subida do santo, que ele vai para a igreja. Que ele vem lá da comunidade do Acará. Aí ele vai... A população recebe ele no porto, aí sai caminhando até a Basílica sobre esta música, o dobrado. Agora, quanto tempo existe essa tradição? Secular. É secular? Secular. O dobrado, a trezena de Santo Antônio, não podemos afirmar como referências históricas nem técnicas, porque é complicado você avaliar, mas Sim. Tem traços barrocos na melodia da trezena. E olha, muita gente às vezes não observa isso, né? Porque veio com os catequistas, os franciscanos na época, né? Os jesuítas. Os jesuítas trouxeram isso para o Brasil. Que quando vieram para o Brasil, veio com eles também um padre chamado Padre Cassella, que foi responsável pela musicalidade erudita dos músicos borbenses. Olha que fantástico isso. É secular e é impressionante. Agora... Como
o povo se apega à nossa cidade, se apega com esse momento de religiosidade. Agora, Otávio, isso vale até uma pesquisa, né, de doutorado, né, de musical, né? Porque você vê no interior do Amazonas ter essa cultura musical tão forte que sobreviveu ao tempo, né? Exatamente. A tradição, né, que veio, que é secular, né? E que isso. a gente às vezes não procura saber, e existe ainda muito pulsante na vida do amazonense, do caboclo, do religioso, do católico, não é? Um pesquisador que se apegue aos princípios de toda a história de Borba tem um pioneirismo enorme. Borba é a primeira vila do Amazonas. Olha só. Borba é o início do Amazonas político, porque quando João Sampaio visitou Borba foi em 1712. Todos os outros municípios vieram depois. E às vezes a gente não procura saber um pouco Exatamente. da história do Amazonas, nem dos municípios que fazem parte deste Amazonas tão maravilhoso. E sem contar com esse trabalho que o Fidel vem fazendo sobre Beiradão. O Beiradão ele tem tudo a ver com que muito antes do saxofone, o nosso ritmo primitivo, que é o gambá. O gambá é a dança que animava os beiradões. Quando chegou o saxofone do Beiradão, foi mesmo que a gente tem que assistir um show do Roberto Carlos ou coisa semelhante. Por quê? Porque elitizou e popularizou-se ao mesmo tempo. Agora, Otávio, a gente sentia que o Beiradão, há épocas atrás, ele tinha muito preconceito de uma sociedade, né? Exatamente. Porque a sociedade preferia achar que isso era uma música de caboclo, não era uma música da tradição, né? Que não fazia Exatamente. parte da tradição. O gambá, né? Principalmente. O gambá diziam que era batuque, que era coisa de profana, e é profana, né? Mas o nosso gambá, ele vem da própria nomenclatura, Trocano, a aldeia de Trocano. Então, o nosso gambá é o primeiro, no contexto amazônico, queira ou não. Pela própria origem de tudo. O gambá, ele saiu da tribo dos rituais e entrou nas festividades religiosas depois, com a chegada dos jesuítas, né? Ele já saiu das tribos, né? Da cultura indígena e entrou na cultura católica, né? Exatamente, porque nesse momento acontecia também a miscigenação, né? O índio deixava de ser aquele nativo puro, deixava de ser... Já começava a influência do branco, católicas, né? As práticas da Igreja Católica. Olha, muitas mais coisas a gente vai saber daqui a pouco do Fidel Graça aqui e do Otávio, que a gente vai começar a descobrir mais informações a respeito dessa musicalidade que vem de Borba. Daqui a pouco eu retorno aqui na Inova. Até daqui a pouco. Tem arroz, feijão, peixe, carne e macarrão. Tem fruta e sobremesa, é o prato cheio, meu irmão. É 1, é 10, é 1000, é 1 milhão. São 10 milhões. Na verdade, mano, são 12 milhões de refeições servidas. É o melhor prato cheio do Brasil. E o melhor é tudo por R$1. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Agora são as perguntas decisivas do Grande Prêmio de R$500 mil. Estão prontas? Onde é investido o dinheiro do IPTU? Em tudo que a Prefeitura faz na educação, saúde e moradia. Acertou! Ela está na grande final e pode ganhar R$500 mil. Vamos então à pergunta decisiva. Você pagou a cota única do seu IPTU? Não.
ela não pagou a cota única. Mas e você? Vai perder a chance de concorrer a R$500 mil também? IPTU Premiado 2024. Seu IPTU vale R$500 mil. Pague a cota única até o dia 15 de março e concorra a prêmios que vão de 10 mil até R$500 mil. Além de prêmios mensais de até R$40 mil. Se você não recebeu seu carnê, acesse o site do Manaus Atende, emita sua guia, pague e concorra. Com o IPTU, todos ganham! Prefeitura de Manaus. Com o IPTU, o trabalho não para. Volto com um programa em comum. Hoje é sábado, é dia de nós irmos à Glacial. Não podemos esquecer das delícias que a Glacial nos serve. Todos os sábados tem delícias lá na Glacial. Eu gosto de falar das delícias da Glacial porque a Glacial tem as paletas, tem os picolés, tem os sorvetes e tudo é maravilhoso. E o meu preferido é o de Tucumã, mas também tem outros que você pode escolher lá na Glacial. Você pega, vai servindo, daqui a pouco você tem tanta delícia para saborear, levar para casa ou pedir pelo aplicativo. E você que está querendo ser revendedor dos produtos da Glacial, a gente vai deixar informações aqui no seu vídeo para que você possa ser revendedor dos produtos Glacial. Não esqueça, Glacial, uma marca genuinamente amazonense. E eu continuo aqui nos estúdios conversando com o Otávio e o Fidel Graça, que são dois músicos de Borba. A influência da musicalidade de Borba está me fascinando, até porque o Otávio acabou de me dar uma aula da cultura indígena misturada com a religiosidade que eu não sabia. Então, isso tudo serve para que o meu conhecimento cresça cada vez mais, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende todos os dias conversando. Fidel, o Beiradão entrou na tua vida e você acabou produzindo um documentário. É isso? Exatamente. Tudo aconteceu com a lei Aldir Blanc, né, que veio para fomentar os produtores culturais, os fazedores de cultura. E eu vi no audiovisual a única ferramenta, o único veículo capaz de mostrar tudo aquilo que eu imaginava. E o processo criativo me levou para um lugar que na realidade não era bem o que eu queria mostrar. Que a gente, às vezes a gente imagina uma coisa, mas o processo criativo leva para outro. A minha intenção, a princípio do documentário, era contar, sim, claro, as origens do movimento, né? De como o saxofone é um instrumento tão sofisticado, produzido na França. Entrou na vida dos caboclos ribeirinhos, né? Exatamente. É impressionante. Você me chamou a atenção, porque o John Pizzarelli, que é um dos maiores saxofonistas do mundo, quando veio a Manaus e fez questão de tocar com o Teixeira de Manaus, aí ficou todo mundo impressionado. Como é que ele conhece o Teixeira de Manaus? Teixeira é uma das grandes referências do saxofone na Amazônia, no mundo. E o John Pizzarelli conhecia o Teixeira de Manaus, que muitos amazonenses tinham vergonha de levar o Teixeira de Manaus para casa. Eu vou falar isso, que é verdade mesmo, porque achavam que o Teixeira era uma música popular. Polaresca, né? Abra a sua porta, deixa o meu sax entrar. Né? Apelativa. O Otávio teve um rótulo perfeito, apelativa. Muito pelo contrário. Ela é de uma essência musical. A letra é tão linda e as notas saem de uma forma tão melodiosa e fazem com que a gente dance, né? É importante falar assim que o Teixeira, ele fez muito sucesso porque ele gravou disco, ele teve oportunidade, né? Levado pelo Pinduca, o Pinduca levou ele para São Paulo e o Pinduca produziu o Teixeira de Manaus, né? Mas tem muitos outros saxofonistas que não tiveram essa oportunidade. Diquinho do Sax é um desses, que também tem músicas autorais, músicas próprias, tocava muito bem, né? Da forma que, por exemplo, o saxofone, sem ter o estudo formal de saxofone, você simplesmente pega um instrumento, autodidatas, né? Autodidatas, e faz a música, enfim, mas e muitos outros saxofonistas que não tiveram oportunidade de gravar disco, a gente colocou no documentário, né? Para dizer que essas pessoas também foram importantes para a cultura, né? Exatamente. Agora,
O Teixeira de Manaus, ele ficou naquele elo, igual como o Carrapicho. Quando nós gravamos o primeiro LP, nós gravamos o primeiro compacto duplo em Belém. Nessa época, o Teixeira também estava, só que para a gente fazer esse trabalho tinha que ter patrocínio. O Teixeira deu sorte, encontrou o Pinduca, que o levou. Mas o motivo da evolução do saxofone nesse sentido aí, da popularidade dele junto com o Teixeira, foi exatamente a mídia. Onde se gravava um LP. Quem conseguia gravar um LP? Não, era caríssimo, né? Era um play, né? Na época, no documentário do Fidel... O Fidel mostra isso? Mostra. O Diquinho, eles passaram 2 anos plantando juta para comprar um saxofone. 100 toneladas de pau rosa. Por quê? Porque o saxofone é um instrumento caríssimo, porém, aonde tinha saxofone era sucesso a festa. Era público certo. Olha, fulano vai tocar em tal canto. Ah, nós vamos lá. E daqueles barcos de recreio faziam muito sucesso, exatamente, né? Por isso. Aqueles barcos de recreio, sabias que eu nunca fiz um passeio de um barco de recreio, e o meu sonho é fazer um passeio do barco de recreio com o saxofone. Rapaz, minha filha é cantora, ela inventou, eu fico doidinho, preocupado, rapaz. Aquele barco lotado, ela vai nesse bolo aí para a beirada de praia aí, meu Deus do céu. Não, mas eu acho que deve ser muito bom. Muito divertido, né? Eu imaginava, quando eu era pequeno, eu tenho 60 anos, que quando diziam assim, vai o recreio para o Cambiche. Eu achava aquilo máximo, aquele nome, Cambiche e o recreio, o Cambiche. Porque eu nunca tinha ouvido falar daquilo, o Cambiche, né? Não, aí falava na rádio, olha, o recreio está saindo para o Cambiche. Né? E era animado o recreio, né? Animado. E em Borba, falando aqui do Fidel, em Borba, o Fidel ele cresceu nesse âmbito, porque a família dele é toda festiva. Quando ele falou do tio que levou o Teixeira de Manaus, você já tem uma ideia do como não era a casa dele sem Teixeira, só ouvindo os LPzão. Então esse menino, quando ele começou a tocar conosco, o pai dele que, porra, vai que tu vai conseguir. Compraram o saxofone e ele estreou conosco na subida do Santo. O Fidel, ele tem uma cultura musical, que eu digo, ele ouvia músicas de cantores icônicos brasileiros que um jovem da idade dele não ouve, né? O jovem da idade dele. E outra, o que ele surpreendeu na proporção que ele foi se formando foi o repertório de seresta que ele canta sendo um garoto. É verdade. Ele tem a voz de Nelson. Ele faz a voz de Nelson Gonçalves, faz a voz de Nelson Gonçalves. E aquele outro Altemar Dutra. Outra estava ouvindo uma música do Altemar Dutra. Nós fizemos uma serenata inesquecível uma vez. Olha, tiveram que levar ele embora, que ele era de menor, não podia ficar muito. Era menor de idade. Olha, nós estamos descobrindo segredos aqui. Fidel, o que mais você revela nesse documentário? O que mais interessante? O que mais chama a atenção? Olha, você mostra e outros artistas. Eu fui muito feliz nesse documentário. Eu agradeço muito a minha equipe técnica, ao Luizão, ao Luiz Cláudio Santos, ao Thiago Alencar. É um trabalho de pesquisa bem profundo, né? Exatamente, que me ajudaram nessa... Eu agradeço ao maestro Cláudio Abrantes. E aí a gente levou o professor Bernardo Mesquita, que é um doutor em História, que também pesquisa o Beiradão. Ele produziu um livro, né? Que inclusive foi a tese de mestrado dele da UEA e está disponível para quem quiser ver na UEA. Ele me convidou para exibir o documentário no Rio e em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de exibir e as pessoas ficaram maravilhadas, né, com as peculiaridades e com as particularidades da cultura aqui do Amazonas, da cultura amazonense. Então eu fico muito feliz com esse trabalho porque ele tem vida própria. Do nada a SEC me liga para exibir o documentário e aí a imprensa, o pessoal todo, aquela coisa. Eu falei, gente, como assim? O documentário dele. Agora, qual é o diferencial da música do Beiradão? Na tua pesquisa, do trabalho de pesquisa? Qual Olha, o diferencial? O diferencial é
eu posso dizer que tecnicamente seja o sotaque, né, que o saxofonista de beiradão tem, que são as palhetadas, ele usa a língua, então o ritmo ele vem na frente do ritmo percussivo do que está sendo tocado, né? Isso você vê muito no Teixeira de Manaus tocando, né, em outros saxofonistas e pensar assim que ele não é só um ritmo, ele também é um ritmo musical, mas ele também está vinculado a esse movimento cultural, né, que nas religiosidades das festas de santos, até hoje mesmo diminuiu muito, né, com os outros ritmos, com a pisadinha, esse ritmo que se falou mais cedo. Eu não sei, para mim tudo é igual, eu sinceramente não consigo diferenciar. Mas no interior, nas comunidades, eu estive... O beiradão ainda está muito forte. Ainda está muito forte, ainda está muito presente, né? Tem muitos saxofonistas que ainda fazem essas festas nas comunidades. Existe uma nova geração de saxofonistas? Existe uma nova geração de saxofonistas? Existe. De meninos já? Existe, eu posso dizer aqui Aurimazinho, meu amigo Aurimazinho do sax, tem o outro, esqueci, me falha. Sim, o Fidel é muito menino ainda, o Fidel, o Aurimazinho, o Julinho, isso tudo de Borba, são alunos que são meninos que aprenderam em Borba pela própria influência da fama que tem o saxofone, não da tradição. Agora, como a internet hoje proporciona um aprendizado mais imediato, vai surgir muitos outros instrumentistas. Porque você veja só, Júlio, um saxofonista do interior, na época que eu via a rádio, uma vez tinha que esperar outro programa para ele aprender um pedaço da letra. Naquela época... Um pedaço da melodia. Por isso que aparecem muitas músicas do interior que é tocado aos pedaços, o cara não sabia direito como era, porque não tinha quem ensinasse. E a única forma de aprender era o rádio. Não era rádio, né? Era rádio. Aliás, tinha que gravar uma fita quando você tinha um gravador, Dorzinho. Né? E quando não tinha. O rádio não repete, né? Não repete, não. E você não podia tinha que ficar esperando lá a música sair, você não podia ficar o dia todo esperando a música tocar. Quanto ao que falaram do Teixeira, que você estava conversando, o Teixeira de Manaus, só para ilustrar a carreira desse excelente músico, ele tem uma música que está rodando o mundo na internet, chama-se Desmontando Sax. Um choro que ele compôs que é maravilhoso. Vamos ouvir música agora? Vamos ouvir música? Ela não sabia embalar neném, não sabia embalar neném. Ela não sabia embalar neném, não sabia embalar neném. Não sabia embalar neném? Não. Não sabia embalar neném? Não sabia. Só fabricar, criar, ela não sabia embalar. Isso a letra dela é... Minha esposa. Olha...
Nós descobrimos quem é a autora da letra, mas não sabia. Mas ela sabia embalar neném? Sabia, ainda bem que ela sabia embalar neném. Essa música é da Cacaia, uma música de domínio público que nós ilustramos para deixar parecido com o Teixeira. Nós criamos esses versos, igual como as músicas do Teixeira, que tem umas respostazinhas no solo que ele faz, né? Aí nós criamos isso com o texto dela, nós colocamos nessa melodia que é de domínio público, que o Teixeira de Manaus gravou no volume 3 do Folclore Borbense. Agora, Fidel, existe um passo diferenciado para dançar o beiradão? Não, até porque o beiradão ele inclui vários ritmos, né? Mais o forró, que o pessoal gosta mais de forró, né? Então você vai do ritmo do forró, né? Você vai, os passos são do ritmo do forró. É, exatamente. Ele surgiu ali com a lambada, né? Inclusive na época que ele surgiu, nos anos 70, 80, não se utilizava a denominação beiradão, né? Era a lambada. Então as rádios, os radialistas que cunharam esse termo, né? Dizendo, olha, vai acontecer uma festa no beiradão da comunidade tal. Chiborenda, eu adorava esse nome, Chiborenda. Olha, o Chiborenda, do Lago do Chiborenda. E tinha um programa que se chamava Boa Noite Motorista, que era da Radiodifusora. E ele falava assim, olha, no Lago Chiborena. Eu achava o máximo esse Lago do Chiborena. Eu nunca visitei o Lago Chiborena. Nunca visitei. Mas aí já tinha essas festas do beiradão, né? Exatamente. Então, gente, quem quiser conhecer o documentário, ele está disponível no YouTube permanentemente. Pode acessar, né? Procurar Beiradão, um ritmo do interior. Ele vai estar disponível no YouTube. E você pode assistir e conhecer um pouco mais da cultura amazonense, da cultura que é feita nas beiras dos rios da Amazônia e mais particularmente da cidade de Borba. Agora, Fidel, existem outros projetos que você está fazendo agora? Sim. Essas leis de incentivo à cultura têm proporcionado que a gente faça coisas muito legais, né? Mas, por exemplo, a gente conseguiu aprovar agora uma sala de cinema lá em Borba. Depois de 30 anos sem cinema, agora a gente vai ter uma salinha de cinema lá para a comunidade, a preços acessíveis, poder assistir filmes, né? Otávio, muito obrigado pela sua presença aqui. Você me deu uma aula sobre a cultura borbense. Nada. E toda vez que eu vou ao interior, eu procuro conversar com as pessoas sobre todas as culturas, porque são diversas, né? Uhum. Cada município que você visita é um aprendizado, vamos dizer assim. Eu estive em Anori, eu não sabia nem que Anori produzia açaí. Pensava que era só Codajás. Aí descobri a rivalidade da Anori e Codajás. Fui a Urucará e fui a Atalaia do Norte e vai a Tabatinga. Cada município que você... Ainda não fui a Borba. Eu tenho que ir a Borba. Você vai adorar. Com certeza vou Você adorar. vai adorar. A tradição que tem Borba, como já lhe falei, que é secular, né? Essa tradição, ela está no sangue do borbense. Ela está no sangue do borbense. Com o desprestígio da sociedade em relação à educação, estamos criando jovens desprovidos desse sentimento de amar a tradição. Mas então, esse trabalho que a gente faz de 42 anos já trabalhando o folclore borbense e também a cultura do Amazonas como um todo, ela é exatamente quando depois que você se apega disso, você você fica pensando por que todo borbense não sabe disso. Mas a gente vai... sala de aula, a gente precisa divulgar isso. Vai incentivar, mano. Fidel, muito obrigado. Tem as redes sociais do Fidel também, que pode seguir o Fidel Graça lá nas redes sociais. E a produção diz que eu não tenho mais direito à música, mas eu vou exigir que eles toquem. Obrigado, semana que vem eu volto com mais em comum.